Você aí, já investiu em Bitcoin? Meu nome é Gabriel, sou gerente jurídico aqui da Alfa Leilões e hoje a gente vai fazer um comparativo entre o Bitcoin e o mercado de leilões. Esse aqui é o Alfa Mais, para você que está assistindo e nos assistindo pela primeira vez. É o primeiro programa de verdade aqui, o primeiro quadro que vai de fato ter um conteúdo, o primeiro que a gente lançou era mais um explicativo, introdutório, e dessa vez a gente vai de fato ali pro assunto em si que a gente quer tratar. O primeiro vai ser sobre Bitcoin, a gente já vai chegar ali falando de um tema de certa forma arrojado, um tema polêmico, tem quem ame, tem quem odeia, tem quem acredita na moeda, tem quem não acredita. Geralmente o investidor vai tratar isso como uma forma de enriquecimento. Muita gente compra o Bitcoin com a promessa ali de comprar barato e vender caro. O que isso tem a ver com relação aos leilões de imóveis? Para você que é investidor, acho que já ficou meio óbvio que é essa questão de conseguir ter lucro, né? Ali fácil com a operação, tendo uma compra. Então, muitas pessoas entraram nesse mercado com o objetivo ali de comprar a moeda barata e vender muito mais cara. Esse é o grande intuito do Bitcoin ali para quem trata a moeda como investidor. Claro que tem aquelas pessoas que acreditam no potencial de isso funcionar realmente como uma moeda, não uma moeda fiduciária, mas de criptomoeda no mercado novo. Fica mais para se discorrer aí sobre a funcionalidade ou não. E o que a gente vai tratar hoje é sobre investimento em Bitcoin. Então, aquelas pessoas que compram Bitcoin com o intuito de comprar barato e depois com o intuito de vender mais caro. Eu, inclusive, sou uma dessas pessoas, tenho investimento aí feito na moeda o suficiente para ficar bem triste quando ela cai e muito feliz quando ela aumenta. Então, eu acompanho bastante as notícias ali e agora a gente vai trazer aqui para vocês um comparativo de como isso pode se relacionar de certa forma com o mundo dos leilões. Então, vamos direto ao ponto. Para quem compra o Bitcoin com o intuito de revender no futuro, sabe que tem uma valorização histórica muito alta mesmo. Isso é quase que não tem competição com nenhum outro tipo de investimento. Aumenta muito mesmo desde quando foi lançado. Só que a gente vê uma variação nesse mercado que ela oscila muito. Então vai muito para cima, muito para baixo. E nos últimos anos aí tem se mostrado de certa forma mais competitivo o mercado imobiliário e principalmente o mercado de leilões. Por que eu falo isso? Porque é tão relacionável ali os leilões com o Bitcoin. Porque a ideia quando se trata de investidor é a mesma. É você comprar um imóvel barato e vender caro. Geralmente no mercado tradicional as oportunidades que vão aparecer de compra barata de imóvel elas são mais escassas, elas dependem ali de certa condição financeira do vendedor, de repente está meio apertado, precisa vender logo bem, acaba baixando o preço para poder se desfazer de certa forma desse bem e conseguir o dinheiro que precisa. Geralmente vai funcionar mais ou menos assim, ou quando não tem liquidez mesmo, não tem comprador, a pessoa vai lá baixando o preço até que seja vendido, se ela tem esse interesse. E já no mercado dos leilões é diferente, a situação muda bastante, porque os leilões de imóveis são realizados ali, como vocês bem sabem, com 40, 50, 60% de desconto ou até mais. Então, não depende ali de certa necessidade, certo interesse do proprietário do imóvel para você comprar aquele bem num preço bem mais em conta do que você compraria no mercado convencional. É muito vantajoso, chama muita atenção de todos os investidores por causa dessa promessa. Se você tem 50% de desconto no imóvel, naturalmente você pensa que vai vender ele por 100% e vai fazer ali 100% de lucro. É algo que chama muita atenção. É óbvio que não é exatamente 100% de lucro, né? Ali a gente tem muitas operações que precisam ser realizadas, estudos, análises, representações. Então, assim, o arrematante, quando ele compra um imóvel em leilão, ele tem que pagar, além do valor de arrematação, seja ela à vista ou parcelada, o arrematante tem que pagar a comissão do leiloeiro, que geralmente vai variar entre 5% a 7% ali do valor de arrematação. Além disso, ele vai ter que, muito provavelmente, contratar um advogado para representar ele, até antes mesmo, para fazer ali a parte de assessoria pré-leilão, para identificar se aquela é uma boa oportunidade ou não, porque, de repente, pode ser que tenha algum caso que tenha algum tipo de problema que você não quer enfrentar, que você é um pouco mais conservador, poxa, não quero mexer com esse tipo de coisa aqui. Vocês podem ter muito mais acesso a muito mais conteúdo técnico nesse sentido nos outros quadros aqui do YouTube, principalmente o Leilão de Verdade, tá bom? Inclusive, fica a dica aí para quem quiser assistir, se aprofundar mesmo tecnicamente no mundo dos leilões. Então, como tem essa quantidade de gastos, comissão do leiloeiro, custas processuais, honorários advocatícios, de repente uma reforma no imóvel, ainda que seja rápida ali, pouca coisa, para poder fazer uma revenda um pouco mais rápido, também tem a fator de depreciação
apreciação, porque geralmente quem é investidor e compra o imóvel vai ter interesse em revender ele mais rápido para poder repetir a operação. Então, tudo isso entrando na conta, a gente trabalha ali, a gente verifica que os investidores geralmente vão topar participar de leilões que eles vão ter pelo menos 30% de lucro. Aí você já fica meio assim, poxa, 30% de lucro, o Bitcoin na história, ele rendeu muito mais. Não tem nem um pouco de mentira nisso. Mas esse 30% de lucro, quanto tempo que é, né? Geralmente as pessoas perguntam qual o prazo que eu vou ter esse 30% de lucro, porque de repente 30% de lucro em um ano é muito vantajoso, a taxa de juros está ali abaixo de 15%, então tá me pagando o dobro, ainda que demore um ano, tá ok. E é um pensamento muito correto, porque a gente geralmente verifica que esses 30% retornam ali entre 90 a 180 dias. Se eu tô falando de arrematação, estou falando de habilitação nos autos, fim dos prazos para eventuais impugnações, se houver algumas impugnações também, ainda que leve para a segunda instância, tudo isso vai demorar quando muito, tá? Todo o processo, inclusive a venda, tá? Quando você já coloca em uma imobiliária ou revende por algum outro tipo de meio, 180 dias geralmente é o máximo que a gente vê. Num cenário, de certa forma, ruim. Assim, a gente vê 180 dias para você ter 30% de lucro. Se você conseguir repetir a operação no mesmo ano, estamos falando de 60% de retorno em um só ano. Fica muito mais competitiva ali a rentabilidade dos leilões de imóveis se comparado com o Bitcoin, principalmente nos últimos anos, como a gente vai te mostrar agora. Então, vamos lá. Estamos aqui com o nosso querido gráfico, tá? Esse vídeo está sendo gravado no dia 7 de julho, tá bom? Mas eu acho que não vai fugir muito desses valores que estão aqui. E se fugir, a gente vai corrigir aí para vocês na tela também. Mas vamos falar de certa forma ali generalista. Último semestre, então esse primeiro semestre aqui de 2026, a gente vê que o Bitcoin teve um desempenho incrível de menos 30%, né? Caiu mais de 30% ali. Brincadeiras à parte, a gente sabe que são ciclos, né? O Bitcoin também tem os seus ciclos, quem entende melhor, quem acompanha melhor, sabe que isso se repete, ele abaixa. O pessoal costuma dizer que essa última baixa, essa baixa de agora, ela tá até menor, tá? Do que as demais. Geralmente ele costuma baixar 80% para subir muito mais. Dessa vez eu acho que ele chegou a baixar ali 50%, 60%, mais ou menos no total, tá? Se comparado ali com a máxima histórica dele. Mas a gente vê um desempenho de menos 30%. Nesse cenário aqui, isolado, a gente sabe que é isolado, que não é ali toda vez que vai acontecer isso, o leilão de imóveis se mostra muito mais vantajoso, porque em 6 meses você teria, como eu disse aqui, um retorno ali de 30%. Então, é menos 30% contra 30% positivo. Então, o leilão de imóveis já se mostrou mais favorável nesse cenário aqui. Se a gente for para o cenário dos últimos 12 meses, a situação piora até um pouco para o Bitcoin, porque o desempenho foi menos 45%, então teve uma queda de mais de 40% ali do Bitcoin. Então, novamente, a gente veio um desempenho muito melhor e ainda assim, se a gente colocar agora 12 meses, duas operações de leilão bem realizadas, né, com sucesso ali em um ano, elas representam em torno de 60% de lucro, contra menos 40% ali, para arredondar, de desempenho do Bitcoin fica muito distante, né? O mercado de leilões está muito à frente mesmo nesses últimos 12 meses, que é o período aí de queda da moeda. E para não ser injusto também, vamos puxar agora os dados mais longos, né? Claro. Então vamos puxar ali nos últimos 5 anos de desempenho do Bitcoin. Aí a situação já muda. Já temos uma valorização de 84%, então é uma valorização bem alta, mas, como eu disse para vocês, se a gente considerar um caso por ano que seja, nos últimos 5 anos, a gente está falando de 150% de valorização de lucro ali nos leilões. Então, ainda assim, nos últimos 5 anos, a situação é mais favorável para o mercado de leilões. Em resumo, assim, a grosso modo, por assim dizer, quem investiu em leilões nos últimos 5 anos se deu melhor do que quem investiu em Bitcoin. É um dado aqui bem interessante, é um dado que mostra uma solidez do mercado de leilões mesmo, sabe? Um mercado que você pode confiar, você precisa de atenção, precisa de uma representação ali, precisa de responsabilidade na hora de fazer sua arrematação, mas com tudo isso sendo feito certinho, sem afobação, sem deixar de ver as coisas direito, sem ir só pela cara do imóvel, que às vezes as pessoas fazem isso, a gente vê alguns casos, né, que as pessoas se frustram ali com o imóvel, poxa, eu tenho um conhecido que investiu, perdeu dinheiro, pode ter certeza que essa pessoa não fez ali uma análise adequada, tá? Por isso que a gente recomenda bastante que você não só aprenda sobre os leilões, mas também constitua advogado, representante ali, que seja especialista no tema, para você não ter esse tipo de percalço. Então, quem fez tudo direitinho nos últimos 5 anos lucrou muito mais, quase o dobro, na verdade, sim. É isso, já vemos aqui um desempenho melhor do Bitcoin. Vamos agora para
o rendimento nos últimos 10 anos do Bitcoin, aí não tem competição mais, aí acabou. Porque 20.000% ali, subiu mais de 20.000% a moeda nos últimos 10 anos, não tem operação de renda fixa, de mercado imobiliário do tipo que tenha rendido isso, eu imagino. Ali agora, puxando esses últimos 10 anos, a gente vê que é o ponto central aqui do nosso assunto de hoje. Não estamos aqui falando que você deve substituir. Poxa, troque toda a sua carteira de Bitcoin por leilão de imóvel, investe tudo em leilão. Óbvio que você vai ter um investimento mais estável, pode ser até de certa forma mais seguro, tá comprando uma coisa ali que é física, né, um bem físico, é diferente de você comprar ali uma moeda, no caso, né, principalmente uma moeda que depende da confiança das pessoas, confiança de governos, tudo isso. Você tá trocando ali de certa forma uma rentabilidade muito mais alta por algo muito mais seguro. Só que, como eu disse, o ponto desse vídeo é mostrar para você que os leilões de imóveis são mais uma parte da sua carteira, ou devem ser. Você que é investidor, se você olhar para os leilões de imóveis como uma oportunidade de investimento, eu acredito que tem um potencial muito grande de você não só ter mais lucro nas suas operações, mas como ter mais segurança também, tá? Eu acho que o grande entendimento desse vídeo aqui é que não devemos voltar os olhares somente para um tipo de coisa, né? Seja ela Bitcoin, seja ela ações, seja ela CDB. Acho que o mercado de leilões ele agrega muita segurança, agrega muita previsibilidade, agrega lucro também, por que não? E pode surgir a dúvida também, o questionamento, poxa, tudo bem, muito legal isso que você me falou, é muito interessante o mercado de leilões, só que pode ser que isso que você me disse, principalmente em relação a prazos, a liquidez, não aconteça ali na prática. Então, pode acontecer de não ter comprador para o imóvel, pode acontecer de ter algum percalço no processo, e realmente isso pode acontecer. É certo que com uma análise processual bem feita, ali uma representação por um especialista do tema, isso diminui muito, muito, tá? É uma exceção da exceção dos casos que dão problema. Apesar de diminuir, pode acontecer, mas você vai ter o bem ali na sua mão. Então você pode alugar ele, você pode reformar para ter outro tipo de abordagem com aquele bem. Pode ser que você arremate uma casa que funcione melhor ali, na verdade, como um imóvel comercial, se permitido no zoneamento da cidade, ou vice-versa. Então tem muita oportunidade, muita coisa para você fazer quando você tem um imóvel, você tem algumas saídas ali, você pode até dar em garantia para fazer alguma outra operação de crédito, coisa que hoje, pelo menos, não é possível ali com o Bitcoin. O Bitcoin você compra ali no mercado de cripto, na blockchain, e de certa forma tem que aguardar algumas coisas acontecerem, o mercado reagir, as pessoas confiarem mais, algum governo ter algum posicionamento a favor, que a gente sabe que sobe bastante, alguma operação ser realizada ali por um tubarão, né, do mercado, são aquelas operações maiores, pessoas chegam e compram milhares de Bitcoins uma vez, isso fortalece o mercado, isso dá uma movimentada legal, mas é muito imprevisível, né? Você não tem uma previsão, você não tem poder sobre aquilo, a não ser que você seja um desses tubarões aí. Então, em resumo, a gente quis mostrar aqui para vocês, tá? Que as operações de leilão geralmente vão render 30% de lucro. Prazo para isso acontecer, geralmente ali, quando se tratar de um cenário não tão legal, 180 dias. Se isso acontecer num cenário ótimo, pode acontecer realmente ali o lucro muito tempo antes, pode acontecer em 3 meses, em 90 dias. Então, estamos falando de uma operação segura, porque ainda que dê problema, é importante ressaltar isso aqui, ainda que dê problema, você pode ir lá e pedir a devolução dos valores pagos, e se você não foi o culpado pelo problema que está acontecendo, você vai ter essa restituição realizada, tá? Tanto da arrematação quanto da comissão, tudo certinho. Então o intuito do vídeo foi esse de hoje, tá? Trazer para vocês um entendimento ali geral sobre o mercado de Bitcoin e o mercado de leilões, tá? A intenção aqui não é explicar de fato o que é o mercado de leilões, como que ele funciona, porque isso é muito mais técnico, isso precisa ser feito ali com muita calma, tem até curso para isso, é um mercado de certa forma novo, que apesar da gente entender o funcionamento dele, ele ainda é muito variável, ele ainda oscila bastante, não funcionamento, mas oscila principalmente na sua valorização. Então tá todo mundo entendendo o Bitcoin ainda. O mercado de leilões a gente aqui da Alpha já entende, então por isso que a gente consegue trazer com muita clareza para você que não é um substituto do Bitcoin, mas é uma ótima oportunidade de diversificação. É uma oportunidade, como eu disse, de valorização alta, de segurança alta, de certa forma você olhar para outros lados de investimento que você não necessariamente está olhando, principalmente o pessoal que costuma investir aí poupança, CDB, Tesouro Selic,
Selic, ações de empresas. Então, a gente costuma no mercado financeiro aprender que deve diversificar. E por que não diversificar com um produto que está fora, né, da nossa conta bancária, da nossa conta de investimentos aí, do home broker? Vamos para um lado diferente. Eu acho que é uma ótima oportunidade. É um mercado que está em muita ascensão. É um mercado que, apesar de gigantesco, tem pouca pessoa olhando para ele. Quando as pessoas falam que, poxa, o mercado está saturado, a gente vê que não é bem assim. Tem oportunidade boa. Então, se você souber analisar certinho, escolher bem comercialmente, escolher bem juridicamente o imóvel ali, ter estratégia, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de entrar no mundo dos leilões e vai querer participar cada vez mais, porque é um mercado muito encantador e que com certeza vai atrair muito mais gente nos próximos anos. Então, você que está vendo isso agora, aproveita a oportunidade e vem agora para um dos leilões. Poxa, eu tô meio desconfiado ainda, não tenho certeza se isso é para mim. Manda uma mensagem pra gente, liga aqui para Alfa Leilões, a gente tem uma equipe de atendimento gigantesca, uma equipe formulada por pessoas que são do ramo do direito, então vão saber te instruir não somente comercialmente ali com relação às dúvidas comerciais gerais do imóvel, mas também juridicamente sobre o tema. Então entre em contato com a gente, não tenha medo nenhum, a gente ama responder as dúvidas das pessoas, principalmente daquelas que estão chegando agora. Então o Alfa Mais, ele é um quadro novo, ele é um quadro que visa falar de muita coisa além de leilão, mas que relaciona com o leilão para mostrar para vocês que esse mercado é muito promissor, que esse mercado é vantajoso e que tem espaço para muita gente aqui. Então, a gente gosta muito de responder dúvidas técnicas, mas acho que a gente gosta mais ainda quando chega aquela pessoa que pergunta: olha, eu não sei nada de leilão, você consegue me explicar? É excelente, a gente ama explicar como que funciona, que tem parcelamento, que dá para arrematar à vista também, que os descontos são muito grandes, então tudo isso a gente gosta muito de esclarecer. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado aí. Se gostaram, já deixa o like aí, o joinha no vídeo, por favor, vai ajudar bastante a gente, é um quadro que está começando, tá? Então você que tem interesse em saber dessas coisas que são diversas, mas que se relacionam com o leilão, acompanha aqui o Alfa Mais toda segunda-feira, 7 horas da noite. Tenho certeza que você vai gostar bastante dos conteúdos aqui. Espero que tenham gostado de fato desse vídeo aqui. Então não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal, tá? Para não perder nada disso. Ativar o sininho, porque tem que entregar esse vídeo para você, você tem interesse em ver, então ativa esse sininho aí. E é isso. Até o próximo vídeo, pessoal.